Criatividade sem limites, com Yara Capraro. Hoje eu vou pintar uma telinha painel, esse painelzinho aqui, ó, essa telinha, e inclusive eu já passei uma base nela, um fundo, dei um fundo aqui com essa tinta acrílica cogumelo, porque ela demora um pouquinho para secar. Mesmo que eu seque no secador, demora, então eu já passei a tinta para a gente agilizar o trabalho aqui para adiantar um pedaço. E agora eu estou fazendo um desenho, o desenho que eu vou pintar aqui na telinha. Então, para ficar fácil, a minha sugestão para você, porque de repente, se você sabe desenhar, é fácil, mas se você não sabe, olha, faça como eu. Eu usei aqui o guardanapo, tá vendo? Claro que eu não vou fazer todos esses detalhes que tem no guardanapo. Então, mas a ideia do vasinho com o tecido aqui, a fita amarrada, com as pontinhas caídas. E olha aqui o que eu fiz, ó. Aproveitei o vasinho e joguei aí umas flores, essas flores bem simples de fazer, bem fácil, mais uma folha para cá. Então, entendeu? A minha ideia, ó, você aproveitar o guardanapo para fazer o desenho para a gente poder trabalhar aqui na telinha, tá? Quando você, não sei se você tem o mesmo gosto que eu, mas eu tenho uma mania de colecionar guardanapo. Todo guardanapo que eu vejo assim, ai, que lindo esse, então eu vou guardando. Sabia que lá na Europa as mulheres colecionam guardanapos? E elas inclusive trocam entre si, tem uns guardanapos que valem mais que os outros, porque são guardanapos assim, tipo, difíceis de encontrar. Como o pessoal faz assim antigamente, não sei se ainda fazem, né? Mas antigamente usava isso com papel de carta. Então, lá o pessoal também, as mulheres também colecionam guardanapos e trocam entre si, tem até clube para isso. Aqui no Brasil não sei se existe isso, mas eu sei que muita gente gosta de guardanapo como eu e coleciona. Ó, não é bem propriamente colecionar, sabe? É porque eu gosto de ter os motivos para a hora que eu preciso fazer exatamente isso. Ó, então você pode ver que tem muitos modelos, os meus preferidos, olha, tem uma coleção aqui. Então, de repente, eu preciso de um sapinho, né? Então, tenho aqui um sapinho estilizado, uma vaquinha, tá? Isso aqui facilita bastante, te dá muitas ideias, porque eles são realmente fantásticos. O que tem de modelo, uma flor, às vezes precisa assim, quero pintar uma flor, né? Uma tulipa. Então, aqui eu tenho as cores, tá? Onde vão as sombras, jogo de luz. Assim você pode usar esses guardanapos para você trabalhar nas telinhas. Então, eu fiz o desenho, né? Imaginei, ó, eu juntei duas coisas, ó, tá vendo aqui a florzinha? Mais ou menos essa florzinha, ó. Folhas, né? Aqui não tem uma florzinha, ó, eu fiz aqui. Usei a mesma ideia, claro, estilizei, deixei ela com menos pétalas, tá? Então, essa é uma sugestão para você. Se você não sabe desenhar, você faz isso. Pega o papel vegetal e tira o risco. Depois simplifica ele, não precisa fazer tantos detalhes. Bom, aí nós vamos transferir para cá, ó, tá? Eu vou colocar ele aqui sobre a minha telinha. Essa tela aqui, ela tem o tamanho, ela é quadrada e ela mede 20 por 20 centímetros por 20 centímetros. Então, eu cortei o papel vegetal do mesmo tamanho, 20 por 20, tá? Para transferir para cá, não precisa você se preocupar com carbono. Você faz assim, ó. Você passa, né? Fiz o desenho, vira ele, dá uma grafitada aqui, ó. Faz grafita, porque assim você faz um carbono que não borra. Você pode até usar o carbono, mas o carbono é perigoso. Se você dá uma apertadinha, uma pressão, já sai o carbono na tela. Depois fica aquele pozinho misturando com a pintura. Eu não gosto, eu prefiro fazer isso aqui, tá? Dar uma grafitada
refaz todo o desenho pelo lado ao contrário, tá? Para depois transferir isso para a tela. Ah, deixa eu falar uma coisa para você. Antes de você pintar a tela, passe uma lixa antes. Pega uma lixa bem fininha e dá uma passada assim na tela para tirar aquele áspero do algodão. Porque aqui, para nossa pintura, nós vamos precisar de uma superfície lisa. Então, antes de você passar a tinta acrílica, você dá uma lixadinha na tela. Daí tira o pó e aí aplica duas demãos dessa tinta acrílica. De preferência tinta acrílica, não use PVA. O PVA ele é mais aguado e ele tem uma aspereza na própria tinta, então vai ficar mais difícil de você trabalhar a sua tela. A tinta acrílica é o ideal, ela é mais compacta, ela é mais espessa e tem uma textura, né? Uma textura lisinha, especial. Bom, o que eu vou pintar? Nem falei para você, né? Já fui mostrando o desenho e nem te expliquei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um craquelê. Um craquelê no painel. Agora que eu tô com mania de craquelê, então eu tô craquelando tudo. Então hoje nós vamos craquelar uma tela de algodão, tá? A tela painel, ela não há necessidade de você colocar moldura, né? Ela já vem assim, tem essas laterais bem acabadinha e você pinta ela todinha, até as laterais. Fica mais fácil de trabalhar, mais prático. Esse tamanho quadrado, você pode até fazer um conjuntinho, 2, 3 telinhas, pintar os motivos aqui de flores. Então, olha aqui, ó, grafitei todinho o desenho. E aqui nessa moldura que eu fiz aqui a moldura aqui eu pus 3 de largura. Eu só vou marcar os cantos, tá? Depois eu completo com a própria régua. Bom, então, ó, já grafitei, agora eu vou usar esse lado, né? Lógico. Então, eu vou colocar bem aqui em cima, posiciona ela assim que ela fique bem certinho. Eu vou usar um pedacinho de fita crepe para firmar o papel, senão ele vai ficar dançando. Então, você entendeu? Primeiro você lixa, dá uma lixadinha na tela para tirar aquele áspero do algodão. Tem algumas telas que são bem lisinhas, nem há necessidade, né? Depois você aplica 2 demãos, tinta acrílica, cogumelo e deixa secar bem. A tela demora um pouquinho para secar, porque penetra a tinta no algodão, né? Bom, quando você for tirar o risco, dependendo da tela, tem umas que são assim, mais molinha. Então, você pode, ó, usar as caixinhas aqui do craquelê que nós vamos trabalhar depois, ó. Coloca algum apoio por baixo, que daí fica mais fácil de você tirar o desenho, ó. Fica firme, tá vendo? Ó. Aqui eu posso apertar. E aí, vou transferir o desenho para a telinha. Pronto. Agora, tirar esse meu apoio daqui. Vamos ver como ficou. Aí, ó. Bem fraquinho, né? Bem fraquinho. Ai, faltou uma flor aqui. Deixa eu ver se ela... Aí. Dá para enxergar? A ideia é essa mesmo, deixar assim o grafite bem suave, para não ficar depois o pozinho saindo no meio da pintura. Bom, aqui agora, olha, faz assim, ó, pega a reguinha e completa aqui. Por isso eu fiz só fiz a lateral, só os cantinhos, né? Ó, completa. Que aí fica mais retinho. Fazer a mão livre aqui não vai ficar muito bom. Então, faz isso.
Ó. Tá. As flores do desenho, as flores, que são essas aqui, essas e essa, aqui tem 2 pétalas. Eu vou passar primeiro o branco. Tinta acrílica também, branca. Vou usar este pincel aqui, que é o pincel chanfrado, é o grande, o 350G, porque ele tem uma pontinha que me ajuda bastante, ó, vai facilitar bastante o meu trabalho para eu fazer essas curvinhas. Então, aqui eu vou dar um realce, né, nessas flores. Eu quero deixar elas mais em destaque. Então, vou aplicar em cima da tinta cogumelo o branco. Olha, todas elas você pode passar. A tinta acrílica, ela é mais espessa, dá uma boa cobertura. Olha só. Não use PVA aqui, tá? PVA não vai ficar bom, porque ele tem um pozinho em cima do PVA, então ele deixa, além de ficar fosco, você vai precisar lixar daí. Aqui não, aqui a tinta acrílica já uma mão já é o suficiente. Não deixa esses acumulados assim nos cantinhos. Olha, aí eu vou secar e aí nós vamos começar a fazer a nossa pintura. Contornar a folha. Pinta somente as flores. As folhas e o restante do vaso não há necessidade, deixa ele na cor do cogumelo. Uma telinha bem fácil de fazer, um trabalho que vai ficar bonito e diferente. Uma secadinha e a gente já volta. Fica quente, já secou. Bom, então agora nós vamos fazer o craquelê. Primeira coisa que a gente vai fazer é passar o verniz base, né? Então, tenho aqui o verniz base. Então, você procura fazer um desenho assim, que seja graúdo, nada de detalhes miudinhos, que aí não tem como você... Até tem, mas fica mais difícil você trabalhar. Então, trabalhe, elimine aqueles pequenos detalhes, tá? Quando você for tirar o desenho do guardanapo, faça ele grande. Pense grande. Ó, aqui vai emendando, não tem nenhum espaço vazado. É isso que eu quero dizer. Aqui já venho para o vaso, para a fita. Ó, usa o pincel assim, em várias direções, bem leve a mão para não marcar a pincelada, que o verniz base, ele é encorpado e ele fica realmente marcado. Eu preciso aqui que a superfície fique lisinha para ficar um acabamento bonito. Nos cantinhos, ali onde tem os pequenos, uns detalhes menores, mas não tão menores, eu vou usar o mesmo pincel que usei para pintar o branco. Então, olha aqui, ó. Aqui no caso dessa pétala, se eu puser esse pincelzão aqui, vai ultrapassar, né? Então, olha o detalhe aqui da florzinha. Vamos usar o pincel de pontinha. Tá vendo como eu tô passando uma camada grossa? É assim que você vai fazer. Então, nós vamos passar 2 demãos, tá? Todos esses detalhes, inclusive aqui, ó, na moldura. Capriche quando você for fazer esse pedaço. Passe uma mão, seque ou deixe secar naturalmente. Depois passe mais uma demão e deixe secar naturalmente. Tem que ficar assim uma película bem brilhante, ok?
Eu vou precisar de todas essas cores. Olha, verde Natal, marrom, preto e amarelo. Então, todas essas cores para pintar a minha telinha, tá? Agora vamos começar. Já secou. 2 camadas, dá para ver o brilho aí, ó. 2 camadas de verniz base, bem sequinho. Ficou aqui no fundo, atrás da minha figura, do meu desenho, ficou o cogumelo na cor natural dele aqui. Ele fica fosco. É esse efeito que eu quero. Bom, vamos começar pelas folhas. Então, a folha, aqui no caso, é o verde, né? Então, é só aplicar. Ó, usa o pincel chanfradinho. Não vou usar esse não, eu gosto mais desse aqui, ó. Esse aqui é macio, então ele é bem mais fácil de trabalhar. Vamos lá, olha aqui, ó. Molha e aplica aqui, ó. Esse pincel, ele tem o pelinho bem macio, então é um pelo farto. Ele ajuda bastante a você fazer esse trabalho, olha. Faz os contorninhos aqui. Trabalha assim, com bastante verniz, para ele realmente ficar um craco bonito, hein? Se você fizer fino, vai quebrar bem miudinho. Não gosto muito, não. Também não precisa exagerar, não vai exagerar também. Médio, né? Médio. Olha aqui, ó. Faz bem a voltinha. Pode repassar. Então, uma folha, mais uma folha. Faz o contorno. Sem apertar os pelos. Veja, olha. Assim, você tem que passar quase no ar. Vai levando o verniz. Este é o verniz craquelador, que vem dentro do kit. O kit craquelê, ele é composto do verniz base e do verniz craquelador. Então, cada caixinha tem uma cor. É a cor do verniz craquelador. Então, caixinha verde, o craquelador é verde. Tem 2 tons de verde. Tem o verde Natal, que é o que estou usando, e tem o verde permanente, também é bonito. Ó, outra folha. Então, estou aplicando em cima de uma base, né? De 2 mãos de verniz base. As folhas, tá? Todas as folhas e aqui pedacinho do botão. Agora, vamos... O verde já encerrei aqui. Então, agora vou fazer as flores. Para fazer as flores, eu vou usar o amarelo e vou usar também o marrom. Vou dar uma sombreadinha. Isso que é bonito desse craquelê. Você pode sombrear, sabia? Você pode usar 2 cores, você pode trabalhar, você vai fazendo um degradê e você trabalha 2 cores e faz um sombreado. Então, no caso aqui da pétala, do botãozinho, olha, vou fazer assim, ó. Primeiro, vou fazer uma sombra desse lado. Então, vou primeiro colocar o amarelinho com o mesmo pincel. Aqui é onde eu vou sombrear, onde eu vou entrar com a outra cor, não vou colocar. Daí, vou pôr pro lado de cá. Olha, vai alisando, deixando a tinta bem no jeito. Faz o contorno bem certinho. Não deixa o branco aparecendo. E agora, entro com o marrom aqui, ó. Fazendo um sombreado. Coloque bem pouquinha tinta na ponta do pincel, porque o verniz abre, ele vai misturando. Então, vai fazendo o degradê sozinho. Aqui, vamos fazer um degradêzinho aqui também. Aqui do lado de cá, em cima do amarelo, tá?
Aí, novamente, eu vou lavar o pincel, vou fazer a flor aqui. Então, essa flor de trás primeiro. Vamos dar uma sombreada, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Primeiro fazer a da frente, que daí eu enxergo melhor a de trás. Aqui, ó. Assim eu consigo enxergar o miolinho. Eu vou fazer só o marrom daí. Primeiro preenche as pétalas, bastante verniz, se você que quer o craquelê mais graúdo, não esqueça desse detalhe. Olha. Aí, agora eu vou entrar com o marronzinho. Sem lavar o pincel. Não precisa você lavar, você só pega um pouquinho assim, ó. A pontinha mesmo. Tira o excessinho e vamos lá. Vou sombrear aqui, em direção ao centro, definindo bem as pétalas. Mais um pouquinho aqui. Tá vendo como posso repassar? Posso passar e repassar. Agora não vai fazer tudo do mesmo lado, tá? Vai ficar mais parecendo um ventilador. Então, vamos fazer assim, ó. Dá uma quebrada aqui, dá uma quebrada aqui, ó. Olha aí a minha florzinha. Aqui também, um pouquinho pra cá e um pouquinho pra cá. Tem um cantinho branco aqui, vamos preencher ele. E agora já posso enxergar a flor de trás. Então, vou dar uma escurecida aqui com o marrom. Já vou entrar direto com o marrom para dar um efeito aqui de que essa flor tá para frente, né? Ficou acima para frente da de trás. A de trás ficou mais escurecida aqui, ó. Dá uma escurecida assim, que essa aqui vem mais para frente. Aí que entra aquela questão de luz e sombra. Pouquinha tinta. Não exagera no marrom aí, senão ele fica muito escuro, a flor fica sem vida. Agora você entendeu por que eu coloquei o branco embaixo. Porque o amarelo, esse verniz amarelo, ele é bem transparente. O pigmento amarelo, ele é bem mais difícil de você trabalhar. Então, há necessidade de você colocar um fundo branco para realçar o amarelo. Que o amarelo em cima desse cogumelo, que é esse bege, ele ia ficar muito triste. Então, você precisa, sempre que for trabalhar com amarelo, que seja em cima de um fundo claro, para valorizar. Aqui mesmo caso, olha, tem duas pétalazinhas. Então, vamos dar uma sombreadinha aqui também, aqui nesse cantinho, aqui também. Com o pincel sujo de amarelo, né, com a tinta amarela no pincel, você pega o marronzinho e ele não fica tão vibrante, porque o amarelo quebra um pouco. Então, dá um degradê, ele quase fica um laranja, mas não é bem o laranja não. O laranja nesse craquelê, ele é bem mais vibrante. Aqui. Não falei para você que era bem gostoso de fazer? Ó. Então, fizemos aí. Agora, vou fazer o miolinho. Para fazer o miolinho, usa esse pincel menorzinho aqui. Olha, só uma pitadinha e enche aqui, ó. Antes que ele seque. Não preciso fazer detalhe nenhum na minha flor, porque ela vai quebrar. Então, não preciso fazer pistilo, nada disso. Nem contorno. Esse verniz, ele é encorpadinho. Ó, já dá para ver que as folhas começaram a trabalhar, ó. Começaram a craquelar. Levemente, mas já estão aí craquelando. Bom, agora vamos pintar o vaso. O vaso, vamos fazer ele todo marrom, cor de cerâmica. Simples, só aplicar aqui, ó. Mesmo pincel, se aplica assim, bem farto. O vaso tem um pedaço aqui e tem um pedaço aqui, ó. Aqui é a faixa que tá amarrada ao vaso. Para fazer a fita, nós vamos escurecer o marrom.
tá? Então, eu vou pegar um copinho, vou fazer a fita e aqui a moldura com marrom, mais escuro. Então, vou colocar um pouquinho do verniz craquelador marrom e um pingo do preto, só uma gota, ó, uma pinceladinha. E vamos misturar para fazer aqui um marrom mais escuro. Será que isso aqui vai dar? Acho que vai dar. Tem que pintar a fita, mais a borda, mais a moldura da telinha. Bom, deixa eu dar uma lavada agora, que eu já vou pegar um outro aqui mais fácil. Vamos fazer primeiro a faixinha. Também posso fazer um sombreado aqui na faixinha, para dar o volume nela. Vou sombrear com o preto, o verniz preto. Primeiro aplica, porque senão ela vai ficar chapada, não é? Nem define direito o que é. Detalhe aqui da faixinha, da ponta da faixinha, aqui é outra faixinha, o outro lado. No caso, a outra ponta. Tem uma virada aqui. Veja, esse quadrinho aqui, ele poderia ter um par, fazer mais um vasinho com outra cor de flor, né? Ia ficar um conjuntinho legal. Bom, depois que você aplica, você vai dar uma sombra aqui. Então, pega o verniz preto, só uma pitadinha de nada, pode até tirar o excesso para não ficar demais. Então, eu vou sombrear aqui, ó, para dar o volume do vaso. Vou sombrear aqui a faixinha, ó, bem suave. Aqui, continuação. Você viu? Peguei um pouquinho e dá um efeito, né? O preto é perigoso. Vou realçar aqui, mais um pouquinho de marrom. Aqui você tem que tomar bastante cuidado, porque não tem como apagar. Errou, errou. Não dá para apagar, não. Então, continuando. Sai daqui, faixinha. Tem um amarrado aqui. Não é fantástico? Você pode fazer o craquelê sombreando com o próprio verniz. Vou dar uma virada aqui na faixinha, tem uma dobra aqui. O pincel começa a ficar duro, dá uma lavada, viu? Não dá para você trabalhar mais, ele começa a secar o verniz no próprio pincel, então tem que umedecer novamente, senão ele não desliza. Aí, agora deslizou, ó. Vamos caprichar aqui na viradinha, fazer o detalhe da ponta da faixa aqui. Aqui eu poderia trabalhar bem mais, eu poderia sombrear todo o vasinho também, fazer todo um sombreado aqui no contorno do vaso, aí ficaria mais elaborado ainda meu trabalho. Agora, com esse que sobrou aqui, ó, com esse verniz aqui, vamos fazer aqui, com esse misturado, né, duas cores, vamos fazer a moldura. Passa uma mão, vamos caprichar aqui, ó. Aqui, no caso, se você entortar, é simples. Depois que ele estiver seco, a gente dá a retocadinha aqui com a tinta acrílica cogumelo. Isso pode acontecer. Então, não precisa você se preocupar. Depois de seco, ele fica com a cor, concentra mais o tom e fica um pouquinho mais escuro. Agora deixar ele quebrar, sozinho, quietinho, nada de colocar secador, nada de querer inventar, de assoprar, nada disso. Ele já está quebrando, vejam, nesse tempo que eu fiquei fazendo a moldura, ele já está rachando todinho. Eu tenho aqui, ó, mais um modelo, uma que eu pintei, ó. Aqui eu coloquei
a tinta acrílica semente de fundo, semente, tá? Daí eu desenhei 3 vasos de cerâmica e um deles tem uma topiaria. Então, também usei aqueles guardanapos que eu te mostrei. E trabalhei com marrom, aqui o marrom tá puro, não tá misturado. Um pouquinho de laranja, marrom com preto, laranja e verde permanente. Então, isso, você vê como você pode criar. Usar a sua imaginação e trabalhar em cima dessas telinhas, tá? Então, depois que ele quebra, ele vai ficar desse jeito aqui. Lindinho, né? Se você quiser saber o que a Yara vai ensinar no próximo programa, visite o site www.criatividadesemlimites.com.br.